ontem e encontrei hoje toda furada e estragada. Oh, preciosa, não fica assim. Eu tenho duas bolas pra brincar. Dou uma delas pra você, minha amiga. Eba! Obrigada, Samuca. Mas eu ainda tô muito triste com a Julinha. Eu não quero mais ser amiga dela, não. Mas isso não é certo, minha amiga. A Julinha não fez por querer. Foi um acidente, eu tenho certeza. Eu nem quis ouvir ela. Saí correndo aqui pro meu rio pra me esconder. Eu já perdoei ela muitas vezes. Ela já estragou 3 brinquedos meus. Mas seria bom você ouvir a explicação dela, minha amiga. Essas coisas acontecem. Lembra daquela vez que você estragou o balanço? Ninguém parou de falar com você por causa disso. Mas foi um acidente. Na sua bola furada também foi um acidente. Eu até já sei sobre a história que vamos falar hoje. Vamos aprender uma lição muito importante. Havia um rei que decidiu acertar todas as dívidas dos seus servos. O que é dívida? É quando a gente precisa pagar alguém. O valor que precisamos dar é uma dívida. Entendi. Continue, Samuca. Esse rei chamou todos os servos que estavam devendo para ele em um dia lá no palácio dele. E aí? Até que enfim, hoje é o dia que eu recebo tudo que me devem. Eu fico emprestando dinheiro para esse povo e eles nunca me pagam. Olha como o palácio tá cheio de gente. Uma gente bonita, muito cheio de gente. Vamos resolver isso logo. Chamem o povo, mandem chamar o próximo. Próximo! Bom dia, querido rei. Vim acertar minha dívida com o senhor. Bom dia, meu servo. Pois bem, vamos ver aqui quanto você tá me devendo. É muita coisa, hein, meu filho? É muita moeda de prata. Você trouxe a quantia toda, você paga ou não? Oh, meu grande rei, eu não tenho esse valor para te devolver. Hã? O trabalho esse ano não me trouxe muito dinheiro, não. E eu não consegui juntar tudo isso para te pagar. Aí é complicado, né, meu servo? Então, para pagar a dívida, você tem que vender você, tem que vender a sua esposa, tem que vender as suas vacas, tem que vender os seus filhos, tem que vender todos os seus pertences para me pagar. Mas bondoso rei, não faça isso comigo. Eu irei trabalhar e pagar tudo que eu lhe devo. Meus filhos ainda são pequenos. Tenha piedade desse servo. Calma, também não precisa chorar também não. A sua dívida tá perdoada. Vai, volta para casa e continue a cuidar da sua família, muito bem cuidada. Obrigado, bondoso rei, muito obrigado. O Senhor é muito bom comigo. De nada. Ah, que alegria! O rei perdoou minha dívida. Ele era tão grande. Como ele é bom. Olha lá, aquele homem me deve uma pequena quantidade, mas ele me deve. Ei, amigo! Me paga o que me deve. Você precisa me devolver aquele dinheiro lá. Oh, Senhor, me perdoe essa dívida. Não é muito para o Senhor. Eu tenho mulher e filhos para cuidar. Eu não tenho dinheiro para pagar agora. Tenha paciência. Você me deve há muito tempo. Vou mandar prender você pela sua dívida. Não, por favor, não. O que está acontecendo aqui? Como é que você falou pra ele? Depois que eu perdoei a sua dívida daquele tamanho, que aquele tanto de prata que você me devia, você mandou prender aquele homem? Ele devia tão pouco pra você. Você não deveria perdoar aquele homem como eu te perdoei, meu servo? Pois bem, você agiu muito errado. Você também vai ser preso por causa disso. Ô guarda! Prende ele! Prenda ele! Então o rei mandou prender o servo que o devia. E a lição dessa parábola é que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. E isso nos faz ter que perdoar todos aqueles que erram com a gente. Pensa bem, Deus é bom
E olha que eu erro tanto. Eu não posso escolher não perdoar a Julinha, isso é errado. Eu preciso ouvir ela e preciso perdoar ela, né? Isso mesmo, minha amiga. Você aprendeu a lição de hoje. Samuca, vamos. Me ajude a encontrar a Julinha. Preciso muito falar com ela. Vamos sim, minha amiga. Acho que eu vi ela indo para debaixo da árvore, onde tem aquele balanço. Vamos. Olá, meus irmãos, mais um domingo onde nós nos encontramos de forma virtual para compartilharmos a palavra de Deus. Se Deus permitir, se as coisas caminharem bem, nós estaremos juntos na próxima semana para juntos louvarmos a Deus e compartilharmos as nossas vidas e a palavra do Senhor. Pedimos que vocês estejam em oração, a igreja esteja em oração pela nossa cidade, pelo nosso país. Temos enfrentado um momento difícil diante da pandemia, precisamos fazer a nossa parte, precisamos estar conscientes do nosso papel e precisamos orar para que Deus abrevie esse tempo. Os números não têm parado de crescer nesses últimos tempos e precisamos que Deus nos ajude. Precisamos também, como eu disse, fazer a nossa parte, para que nós possamos em breve retornar às nossas atividades. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nos Salmos. Na semana passada, nós iniciamos uma série onde vamos trabalhar com os salmos como um guia para a nossa vida de oração, para o crescimento da nossa vida de louvor a Deus. Nas próximas semanas, estudaremos, aprofundaremos nos salmos e queremos que eles sejam ferramentas preciosas para nos aproximar de Deus, para nos fazer crescer na nossa vida de piedade. E para isso, hoje eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 19. Nós iremos ler esse salmo por partes. Salmo 19 é um salmo de Davi, e diz assim para o mestre da música, foi um salmo composto por Davi. E nos primeiros 6 versos que nós leremos, eu quero que você acompanhe comigo. Davi fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que nós temos acesso essa manhã. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, pedimos que o Senhor possa iluminá-la aos nossos corações, que o Espírito Santo possa aplicar as verdades do Senhor a cada coração, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor possa trazer as aplicações, que o Senhor possa convencer, que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa animar cada irmão nessa manhã. Que nós possamos crescer na nossa vida de busca ao Senhor, na nossa vida de oração, na nossa vida de louvor, Pai, e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Nós oramos assim, é no nome de Jesus. Amém. Como alguns sabem, algumas semanas atrás, a minha esposa, ela testou positivo para Covid-19, para o coronavírus. E então, após fazermos um teste e descobrimos, que realmente o resultado era positivo, nos foi dito que nós precisaríamos cumprir uma quarentena de 14 dias, trancados dentro do nosso apartamento, com os nossos 2 filhos. Eu confesso que eu relutei muito com essa ideia. Não que eu não queria cumprir, não que eu queria quebrá-la, mas eu fiquei um pouco angustiado. Aquele período de final de ano, de começo de ano, eu havia planejado para que nós tivéssemos como uma mini férias.
e agora eles não aconteceriam mais. Não da forma como nós planejamos. E teríamos então que ficar trancafiados dentro do nosso apartamento em pleno verão. Não poderíamos ir a algum sítio, não poderíamos dar um pulo na praça para tomar um sorvete, um açaí, não poderíamos fazer aquela caminhada no parque no final do dia. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, os dias correram bem. Foi um ótimo tempo em família. E durante aqueles longos dias dentro de casa, um dos melhores momentos do nosso dia era o cair da tarde, quando o sol começava a se pôr. Do nosso apartamento nós temos uma vista privilegiada do pôr do sol. Então, certa tarde, enquanto tomávamos café, nós percebemos que o tom do nosso apartamento, a luz que entrava, estava um tom diferente, mais alaranjado. Então, logo a minha esposa falou, acho que é o pôr do sol. Deve estar lindo pela cor da luz que está entrando. Então, nós corremos com as crianças, Maria e Benjamin, para a janela e começamos a observar. E realmente o céu naquele dia estava lindo. Eu me lembro que do lado esquerdo o tom estava um azul bem fechado, bem forte, porque provavelmente iria chover. Do lado direito o azul era claro. E no meio do céu as nuvens estavam num tom alaranjado, num gradiente, e o sol se punha entre as montanhas. Então eu me virei para Maria e quis aproveitar aquele momento e falei para ela, que ama pintar. Falei, filha, você sabia que é Jesus quem pinta os céus assim todos os dias? Ela balançou sua cabeça, como se tivesse entendido, falou, é mesmo, pai? Falei, sim. E nós continuamos a observar o céu. Passado alguns dias, finalmente havia acabado os dias de isolamento, nós saímos para passear de carro e Maria então me chamou, sentado no seu banquinho, papai, e eu respondi, oi filha. E ela então prosseguiu, papai, onde que está a mão de Jesus? E eu me virei para entender a pergunta e falei, filha, como assim onde está a mão de Jesus? Então eu percebi que ela olhava para os céus e ela falou, papai, você não falou que é Jesus que pinta os céus todos os dias? Cadê a mão dele pintando os céus? E eu tentei responder da melhor forma possível essa pergunta. Tem algumas perguntas que crianças fazem para a gente que nós nos enroscamos um pouco para responder dentro do que nós conhecemos e conseguimos comunicar. A verdade é que o salmo que nós lemos, os 6 primeiros versos, ele fala exatamente disso. Ele fala que a criação, ela revela a glória de Deus. Todos os dias, em todos os lugares do mundo, a toda a humanidade, Deus se revela através da sua criação. Nos 6 primeiros versos, nós lemos uma verdade universal. A verdade de que quando o homem olha para a criação, que quando nós observamos a grandeza dos céus, a perfeição das estrelas, das montanhas e dos mares, todo homem, ele tem fortes motivos para refletir sobre a verdade de um Criador. A natureza fala a todos, mesmo sem palavras, como diz o salmista, não se ouve a sua voz. A criação é uma comunicação não verbal de que existe um Deus Criador. É uma verdade não verbal de que o universo, o mundo, ele não foi criado por um simples acaso, um acidente, mas que cada montanha, ela foi desenhada por Deus, de que cada curva dos rios foram planejadas por Deus, de que os limites dos mares foram postos por Deus, de que cada estrela que brilha nos céus, ela foi colocada lá por Deus, e que cada brilho dessa estrela glorifica e louva a Deus. Algum tempo atrás, uma ampla pesquisa foi feita por cientistas australianos, e essa pesquisa chegou à conclusão de que existem, preste atenção, mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta e em todos os desertos do nosso planeta.
Segundo esse grupo de cientistas, eles calculam que existem 10 vezes mais estrelas no firmamento do que grãos de areia espalhados pela Terra. Se você já foi na praia e pegou um pouquinho de grão de areia na sua mão, você certamente sabe que você não conseguiria contar aqueles grãos de areia. Agora, Davi, mesmo sem todas essas informações, mesmo sem um telescópio para ver toda essa grandeza, certamente ali no campo, pastoreando as ovelhas pelas madrugadas e noite, ele ficava maravilhado em ver a criação de Deus. É possível imaginar que vários salmos de Davi, vários cânticos, vários desses salmos que nós estamos lendo, foram compostos por Davi ali na madrugada, na contemplação da criação de Deus. Fluíram naturalmente como uma adoração a Deus. E esse ato de Deus se revelar através da sua criação, através da natureza, ele é chamado pelos teólogos da revelação geral, ou revelação natural. A revelação geral, ela proporciona a toda a humanidade a verdade de que existe um Deus. Essa manifestação ela é tão clara e tão visível que, segundo as Escrituras, nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Paulo, quando ele começa a escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que todos os homens, homens e mulheres, eles são indesculpáveis diante de Deus, porque ele fala que desde a criação do mundo, os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, elas têm sido vistas claramente e podem ser percebidas por todos. A impressão digital de Deus está na sua criação. Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. O mundo visível é como um espelho grande que reflete a glória do seu Criador. Isso significa, então, podemos dizer que todas as pessoas, em algum nível, elas sabem sobre Deus, mesmo que elas tentem suprimir, abafar, esconder esse conhecimento. É importante dizer também que, devido aos efeitos da queda no coração do homem, este ato de contemplar a Deus através da criação, ele foi distorcido. O próprio Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele vai nos dizer que a humanidade, mesmo tendo conhecido a Deus através da criação, mesmo tendo essa manifestação de Deus, não glorificou a Deus como Deus. Antes, ela olha para a criação e ela prefere adorar a criatura ao invés do seu Criador. Ela se tornou fútil, ela se tornou louca, segundo as palavras de Paulo. Começaram a adorar a criação, a criatura, através do seu Criador. Paulo está narrando aqui algo que acontece desde a queda. O homem, ele se encanta pela natureza em si, e não pelo Criador da natureza. Ele começa a adorar a mãe natureza. Ele idolatra os seres criados. O pastor norte-americano R.C. Sproul, ele diz assim: a natureza em si mesma, ela não tem poderes para produzir qualquer tipo de vida. A natureza em si mesma, ela é estéril. O poder de produzir a vida reside no autor da natureza, que é Deus. Colocar a natureza como a fonte da vida é confundir a criatura com o Criador. Todas as formas de adoração da natureza, portanto, são atos de idolatria e são abomináveis a Deus. A criação não pode salvar ninguém. Nenhuma pessoa vai ser transformada, nenhuma pessoa vai nascer de novo, nenhuma pessoa vai chegar ao conhecimento de Deus simplesmente olhando para a natureza. A natureza vai apontar para a realidade de que existe um Deus. E aqui nós temos que tirar uma aplicação muito importante, porque tem crescido muito nos nossos dias ideologias, ensinamentos que estão muitas vezes muito mais ligados à adoração à natureza, que vem de filosofias orientais, meditações transcendentais, que nada tem a ver com a palavra de Deus e que acabam por adorar a criação e não o Criador.
E tem muitos cristãos que estão se enveredando por esses caminhos. Cuidado, tenha cuidado. A natureza, ela tem que te apontar para a beleza do Criador. A natureza, ela nos fala da realidade de Deus, mas ela não nos fala da sua graça salvadora. Afinal de contas, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, nos versos 7 a 10, o salmista ele vai continuar dizendo: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Nos 6 primeiros versos, Davi faz uma bela descrição da criação, de como ela glorifica a Deus. Agora, nos versos de 7 a 10, Davi ele começa a falar com um entusiasmo de algo que para ele é mais belo do que a própria criação, que é a palavra de Deus. Davi ele ama a palavra de Deus, Davi tem paixão pela palavra de Deus, Davi ele teve as suas afeições, os seus sentimentos transformados por essa palavra. Davi ele busca um vocabulário diverso para falar da palavra do Senhor e do que acontece com aquela pessoa que por ela é encontrado. Então, se primeiramente Deus se revela ao homem através de palavras sem som da criação, agora Davi está nos falando que Deus ele se revela plenamente através da palavra perfeita, que é a Bíblia. Através da palavra perfeita, através dela sim, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da salvação, porque ela fala sobre a criação, ela fala sobre a queda, ela fala sobre como Deus planejou restaurar todas as coisas, ela fala sobre redenção, ela fala como o homem pode se relacionar com seu Criador. E Davi ele começa nos dizendo que a lei do Senhor ela é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor ela é a única capaz de restaurar o homem que estava morto nos seus pecados para a vida. Como nós falamos, a natureza não é capaz de fazer isso. Mas ela também é capaz de revigorar a alma daquele que está cansado. Nós estamos vivendo dias cansativos. Dias onde constantemente somos bombardeados, onde recebemos más notícias atrás de más notícias. Dias de incertezas. E muitas vezes, muitos de nós nos sentimos exauridos, nos sentimos cansados. E a nossa pergunta, a pergunta que nós temos que nos fazer é: onde nós temos buscado revigorar a nossa alma? Quando você está cansado, quando você se sente frustrado, quando você sente que precisa de um renovo, onde você vai buscar esse renovo? O salmista está falando que a lei do Senhor ela é perfeita. Ela é a única capaz de trazer um vigor para a sua alma cansada, para a sua vida cansada. Ela restaura, ela é capaz de restaurar o profundo do seu ser. A palavra do Senhor ela é a única capaz de ir no íntimo do seu ser e restaurar o seu vigor. E ele continua nos dizendo também, no verso 7, que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Que bela descrição, né? Nós vivemos uma busca intensa por sabedoria. Cursos e mais cursos são vendidos, plataformas são criadas. Isso é bom, existe muita sabedoria nessas coisas. Cursos que vão te falar como você vai ganhar dinheiro, cursos que vai te falar como você pode trabalhar melhor, como você pode ter um casamento feliz, sobre criação de filho, tem curso para todas as coisas. E nós muitas vezes saímos correndo atrás desses cursos, aceitando todos os conselhos. Agora, nós precisamos ter uma fonte suprema onde nós recebemos sabedoria. O que Davi está falando aqui é que mesmo a pessoa inexperiente,
a pessoa que não tem muita experiência na vida, se ela se dedicar à leitura da palavra de Deus, se ela se dedicar a conhecer a palavra de Deus, ela vai se tornar uma pessoa sábia. Talvez não na sabedoria secular, mas na sabedoria da palavra de Deus, que vai guiar essa pessoa por sua vida. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muita gente simples, tem muita gente sem muito estudo, mas que tem a palavra de Deus como seu guia de vida, que tem mais sabedoria do que muitos homens e mulheres com pós-graduação, com muitos cursos, que não têm a palavra de Deus como a fonte de sabedoria. E o salmista continua dizendo no versos 8, que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A Bíblia fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. A palavra do Senhor, ela pode nos trazer alegria, ela nos traz alegria. Aonde nós temos buscado essa alegria plena? Muitas vezes nós corremos atrás de muitas coisas, mas quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, quando nós permitimos que ela nos sonde, nós encontramos a alegria verdadeira. Todos os homens, eles recebem a bênção da revelação geral. Todos os homens, de alguma forma, têm esse conhecimento de que existe um Deus. Mas somente alguns recebem a bênção da revelação especial. São aqueles que foram eleitos por Deus. Estes sim são alegres. Estes sim são bem-aventurados. Estes são os homens mais afortunados desse mundo. E nós precisamos nos perguntar, será que nós temos esse apreço pela palavra de Deus? Será que para mim, será que para você, a palavra de Deus, ela é mais valiosa, como Davi vai falar, do que muito ouro? Davi está falando, a palavra de Deus para mim, ela vale mais do que muito dinheiro. A palavra de Deus para mim, Davi está falando, ela é mais doce do que o mel, do que o favo. A palavra de Deus, ela é valiosa para você, ela é agradável para você, ela tem valor para você. Muitas vezes, para nós obtermos resposta para as nossas perguntas, nós podemos simplesmente perguntar, aonde eu gasto o meu tempo, aonde eu gasto minha energia, onde eu gasto os meus talentos. Ali nós vamos descobrir o que nós consideramos realmente valiosos. O verdadeiro cristão, ele tem um apreço muito grande pela palavra de Deus. A palavra de Deus, para aquele que foi encontrado por ela, que nasceu de novo, é o seu maior bem, é o seu maior tesouro. Não é a sua casa, que ele talvez construiu com muito esforço. Não são seus filhos. Ele nunca vai colocar os filhos antes de Deus. Não é a sua esposa, não é o seu marido. Não é o seu trabalho, a sua carreira. Não é nem mesmo a sua reputação. Ele está disposto a perder tudo pela palavra de Deus, até mesmo a sua vida. Mas ele jamais negará a verdade da palavra de Deus. Então, diante da beleza da criação, diante da glória da palavra perfeita, Davi não tem como ficar indiferente. E nenhum de nós conseguimos ficar indiferente. Então, Davi, ele ergue a sua voz, a voz do pecador. Ele ergue a sua voz em oração, em louvor a Deus. Vamos ler juntos os versos finais de 12 a 14. Davi, então, depois de falar sobre a revelação geral, sobre a revelação especial, Davi, então, ele ergue a sua voz e fala, Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Algo que acontece com todas as pessoas que são encontradas pela palavra de Deus, que tem a revelação de Deus ali na palavra, a revelação especial, não só de uma forma do conhecimento, mas no coração,
é que automaticamente o seu senso de justiça própria, o seu senso de retidão cai por terra. Ela não mais bate no peito e fala, eu dou conta, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem uma moral boa, porque ela tem um nível agora de santidade, de justiça muito elevado. Quem pode se dizer bom? Quem pode se dizer reto diante de um Deus revelado nas Escrituras? E Davi então fala, Senhor, ele ora em relação a 2 tipos de pecado. Primeiro, ele fala, Deus, quem conhece o próprio coração? Quem conhece o seu interior? Quem pode discernir os próprios erros? Davi está falando, Deus, eu nem conheço as minhas motivações. Deus, eu não tenho como fazer uma leitura do meu coração. Ele é pecaminoso, ele é enganoso. Isso nos faz lembrar do Salmo 139, quando Davi termina de uma forma belíssima, falando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, porque muitas vezes as minhas inquietações revelam falta de confiança no Senhor. E ele termina dizendo, vê se há em minha conduta algo que te ofende. A conduta pode ser comparada ao caminho, é como ele estivesse falando, Deus, vê se há em meu caminho alguma coisa que te ofende. E Deus, guia-me pelos caminhos eternos, dirige-me o meu caminho eterno. Davi sabe que ele não tem condição de conhecer o seu próprio coração. Nós, quando vamos orar, nós temos que orar constantemente. Deus, sonda meu coração. Deus, sonda-me, porque o meu coração é muito mais enganoso. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. Eu não conheço, somente o Senhor, através da Tua palavra, tem o poder de sondar o meu íntimo, de ver as minhas motivações, de ver as minhas intenções. E perdoa-me, Deus, por esses pecados. Livra-me desses pecados. Davi também ora, pedindo força a Deus, para não pecar de forma intencional. Também guarda o teu servo, Davi fala, dos pecados intencionais, daqueles pecados que, ao contrário dos que nós não conhecemos, daqueles que nós planejamos, daquele que nós gestamos dentro de nós, daqueles que nós maquinamos contra Deus e contra o nosso próximo. Davi pede, Senhor, livra-me desses pecados também. Livra-me desses pecados, eu não tenho condição, eu não quero ser dominado por eles, Davi fala. Que eles não me dominem, porque eu quero ser um homem íntegro, eu quero ser um homem reto. Eu quero caminhar em retidão diante do Senhor. E o que ele está falando, Deus, eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Essa é uma oração de um cristão que está amadurecendo, de que está crescendo na sua fé. Uma pessoa espiritualmente madura, ou que ao menos está crescendo na sua fé. Não é aquela pessoa simplesmente que passa mais uma imagem de santidade, ou que deixa de fazer certas coisas. A visão bíblica de uma pessoa que está crescendo na sua fé, que está amadurecendo, é uma pessoa que constantemente está crescendo na percepção da santidade de Deus. Cada vez mais que ela mergulha na palavra de Deus, ela consegue perceber como Deus é mais santo, como Deus é mais reto, como Deus é mais justo, como Deus é mais bondoso. Não que Deus está se tornando mais santo, mas a sua percepção de Deus começa a crescer, cada vez que ela aprofunda na palavra de Deus. E automaticamente, ela começa a perceber o quanto ela é pecadora, o quão o coração dela é enganoso. Ela começa a perceber que pecado não é só uma coisinha que ela faz de vez em quando, mas é algo que está impregnado na nossa natureza, caída, na nossa natureza humana. Então, ela cresce na santidade de Deus. E ela cresce na percepção dos seus pecados. Com isso, essa pessoa ela consegue experimentar a vitória sobre o pecado. Porque ela tem uma real visão sobre Deus e ela tem uma real visão sobre si, ela vai crescendo na sua vida de busca a Deus. Davi, ele ora assim. Ele não confia que ele consegue, diante de um Deus santo, pelo seu próprio esforço, se apresentar diante de Deus. Por isso ele termina falando, Senhor, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração na sua criação, na sua palavra, que elas sejam agradáveis a Ti. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Para concluirmos, nós podemos então amarrar dessa forma. Deus se revela ao homem através da criação. Palavras sem som. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus.
mas essa revelação ela não é salvífica. Então Deus se revelou de forma completa através da sua palavra, a palavra perfeita. Agora, a maior revelação de Deus, a revelação exata do ser de Deus, a revelação completa de Deus, tem um nome: Cristo Jesus. O Messias, o Cristo de Deus. Na carta aos Hebreus, o autor começa nos dizendo assim, preste atenção: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus sempre está falando o que Ele está dizendo, mas Ele continua. Mas nesses últimos tempos, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora a descrição que o autor faz do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O resplendor máximo da glória de Deus não é a criação, é o próprio Filho. E a expressão exata do ser de Deus é Jesus, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. O homem só pode chegar ao conhecimento de Deus através da palavra de Deus e através do Filho, através de Jesus. Jesus é a revelação do ser de Deus. Toda a palavra, toda a Escritura apontava para Ele. Tudo que foi criado por Ele. No princípio, Ele criou todas as coisas no universo, cada estrela que está no seu lugar, cada onda que se levanta é sustentada pela palavra de Cristo. Nós temos uma boa notícia para levar ao mundo, que esse Cristo ele veio ao mundo e Ele fez possível que homens se relacionassem novamente com Deus. Porque o mundo sem Deus, ele está como tateando no escuro, procurando respostas na natureza, em ideologias, em verdades que não são verdades, em sofismas. E nós temos as boas notícias do Evangelho. É por isso que a Bíblia fala que quão belos são os pés daqueles que pregam as boas novas do Evangelho. Nós precisamos pregar essa revelação especial a todos os homens, para que eles cheguem ao conhecimento de Deus. Nós precisamos comunicar as boas novas do Evangelho e dizer: Deus se revelou de forma plena em seu Filho. Está escrito na palavra. Você não vai encontrar na natureza, você não vai encontrar na criação, você não vai encontrar em coisas criadas. Deus se revelou plenamente no Filho. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas que nós não sejamos somente egoístas de guardarmos isso para nós, mas que nós possamos comunicar aos outros. Que nós possamos usufruir da revelação de Deus para o nosso crescimento espiritual, mas que nós também possamos comunicar aos outros essa verdade. Em Jesus, Deus se revelou plenamente. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não ficou oculto a nós. Se o Senhor não quisesse se revelar a nós, nós nunca te conheceríamos. Se o Senhor quisesse ficar escondido, Deus, nós não saberíamos quem é o Senhor. Mas pela sua graça, o Senhor se humilhou, o Senhor veio até nós, o Senhor falou a nossa língua, o Senhor se abaixou, Deus, e comunicou as verdades eternas a nós, homens. Obrigado porque podemos perceber o Senhor em toda a criação. Obrigado porque tudo o que o Senhor fez é bom. Tudo o que o Senhor fez é belo, aponta para o Senhor. Nós queremos te louvar pela criação, mas nós queremos te louvar pela tua palavra, que é perfeita, que é plena, que é digna, que revigora a nossa alma, que restaura o nosso vigor, que nos dá sabedoria, que nos traz alegria. Que nós possamos buscar, Deus, na tua palavra, Deus, todas essas coisas. E obrigado pela revelação suprema que é Cristo. Obrigado porque Cristo é a revelação suprema da tua glória, Pai. Que nós possamos comunicar ao mundo que Deus se revelou na pessoa de Jesus.
Que nós possamos comunicar ao mundo cansado, exaurido, que existe um Deus Salvador, um Deus Criador e um Deus pessoal, que é Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa nos fazer crescer, Deus, a cada dia, na nossa vida de oração, de busca ao Senhor, comunicando também aos outros as verdades eternas do Senhor. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém.